pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, a mais um vídeo. E apesar de eu começar assim super ultra mega animada, hoje eu quero falar com vocês um assunto bem sério, um assunto extremamente importante. Então vamos lá falar um pouco mais sério nessa coisa toda aqui. A gente está no mês de setembro. Setembro é um mês conhecido já há alguns anos pela campanha do Setembro Amarelo. Essa campanha, para quem não sabe, é uma campanha para conscientização das doenças da mente, as doenças que levam ao suicídio, para a gente desmistificar N questões que tem aí envolvendo pessoas com tendências suicidas. E, enfim, é um vídeo que eu não quero deixar pesado, é mais para alertar e conscientizar vocês. Eu tenho transtorno de ansiedade, que é uma das doenças da mente, uma das doenças emocionais que a gente tem. O ser humano, ele trata muito bem do coração, trata da perna. Eu, por exemplo, estou com a perna quebrada, com o pé quebrado. Gravando esse vídeo aqui para vocês, eu estou com o pé quebrado. Fraturei o meu pé, enfim. É natural isso, porque é visível, é palpável. Eu estou com uma bota aqui, ó. Então, é visível, é palpável. Você sabe que eu estou doente. Sim, doente porque eu tô com o pé quebrado. É mais fácil para o ser humano encarar uma bota no pé do que uma questão mental. Porque a mente é um grande segredo até hoje. Assim, a ciência, por mais que estude o cérebro humano, ela nunca conseguiu ainda chegar num nível de entendimento pleno do cérebro. Isso é assim, eu acho que nunca, de tão complexo que é, ouso dizer que nunca a ciência chegará ao nível pleno de conhecimento do cérebro. Nossa, foi profundo isso agora, né? Mas, enfim, fui longe. Então, vamos lá, vamos retomando aqui. Então é muito fácil você encarar uma questão de pressão alta, porque você sabe as consequências, diabetes, você sabe o que acontece. Ah, se eu comer açúcar vai acontecer isso, se minha glicose estiver alta, enfim. Então é muito, porque são doenças que são faladas já há muitos anos, amplamente discutida na televisão, você vê matéria em jornal, em revista, em programas de televisão, médicos especializados. Só que a mente sempre foi um tabu por muitos e muitos anos. O Brasil hoje é o primeiro país no ranking aí mundial, né, de casos de transtorno de ansiedade. E o segundo em casos de depressão. São as duas grandes doenças da mente, que depressão vem sendo falada desde a década de 90, vem se falando abertamente sobre depressão, cada vez mais, e transtorno de ansiedade é uma coisa mais recente, assim, mais dos anos 2000 para cá. Transtorno de ansiedade ficou muito conhecido por conta mais dos anos 2000 para cá, principalmente por causa das redes sociais, da internet, que isso tem deixado, da vida agitada que a gente tem vivido, de workaholic, enfim, alguns termos que ficaram muito conhecidos e que por conta disso geraram como é que eu posso falar? Geraram um conhecimento do termo do transtorno de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade é uma doença, assim, eu não gosto também desse termo, mas vamos usar porque fica mais fácil de entendimento. Da moda. É uma doença da moda. Eu tenho transtorno de ansiedade. Tem gente que adquiriu transtorno de ansiedade por conta dessa vida corrida, principalmente nos grandes centros do país, nas grandes cidades, que exige que a gente trabalhe muito além do horário. Que isso também é um dos motivos de você ter transtorno de ansiedade, o celular, porque não é só rede social que leva a gente a ter transtorno de ansiedade. A gente fica ansioso com postagem, pensar o que a gente vai fazer, o que a gente vai postar, se a foto teve engajamento, se não teve. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem a ver com isso, mas não só com isso. Tem muitas pessoas que não trabalham com internet, que nem tem rede social e que sofrem de ansiedade porque você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você, porque hoje em dia você tá com o celular, você está conectado o tempo inteiro, as pessoas tiram férias, levam o celular e tem o e-mail do trabalho conectado lá, enfim, você está recebendo atualização do WhatsApp, as pessoas te chamam no WhatsApp o tempo inteiro.
Então você tá 9, 10 horas da noite em casa, você não consegue curtir a sua família, você não consegue curtir o seu descanso, você não consegue desligar porque você tá com o celular na mão respondendo, ou o chefe, ou o cliente, enfim. Então, isso gera ansiedade nas pessoas. Então, tem muita gente ansiosa que adquiriu a ansiedade por conta do estilo de vida que a gente vem levando, que não é um estilo de vida saudável. Fique bem claro isso. Tem casos como o meu, que as pessoas têm desde sempre. Eu tenho, por exemplo, desde criança, pela investigação que a gente fez com a minha terapeuta e tudo mais, a gente pesquisou muito sobre o meu histórico e descobrimos que eu tenho desde criança o transtorno de ansiedade. Supomos que eu nasci com o transtorno de ansiedade por conta da gravidez, que foi uma gravidez difícil. Enfim, tem alguns fatores que eu não quero aqui sugestionar ninguém a achar que tem transtorno de ansiedade desde sempre, sabe? Que nasceu com transtorno de ansiedade. Isso aqui é um vídeo mais para esclarecer, para informar, do que para induzir alguém a alguma coisa. Existem casos de pessoas que nasceram com transtorno de ansiedade. Existe isso na literatura médica. E por conta do meu histórico, a gente supõe. Não tem como saber 100%, porque, enfim, eu fui diagnosticada ano passado com 33 anos. Infelizmente, foi quando eu recebi o diagnóstico. Minha vida... Cara, e quando eu recebi o diagnóstico, eu quero contar isso pra vocês, assim. Parece que a minha vida inteira fez sentido. A minha vida inteira fez sentido. Sério. É como se eu tivesse descoberto, assim... porque sabe aquela coisa de você nunca se encaixar? Você sabe que tem alguma coisa diferente, alguma coisa estranha com você, e você não sabe o que é. Então, é como se a minha vida, a partir daquele momento que eu recebi o diagnóstico e que eu descobri o que era transtorno de ansiedade, eu falei assim, caraca, agora tudo faz sentido, eu não era um ET. É isso. Eu tinha um transtorno de ansiedade. Enfim. Então, tinha, não tem? E aí eu quero dizer isso pra vocês também. Transtorno de ansiedade não tem cura. Depressão não tem cura. Infelizmente. Seria maravilhoso se a gente pudesse curar uma depressão para sempre e transtorno de ansiedade para sempre. E a gente viver sem isso. Infelizmente não tem como. Você aprende a viver com ele. Você controla o transtorno de ansiedade, você controla a depressão e você tem que estar sempre, sabe, atento. Como diz aquela... Enfim, acho que é na Bíblia isso, orar e vigiar. É tipo isso. Você tem que estar sempre atento. Tem que estar sempre ali alerta, em vigia, para você não desencadear crises depressivas, crises de ansiedade e por aí vai. O transtorno de ansiedade pode levar à depressão. Você pode ser um ansioso depressivo, existe esse termo. A ansiedade pode levar à depressão. Falando um pouco sobre ansiedade, todo ser humano tem um nível de ansiedade, porque graças à ansiedade nós sobrevivemos à era das cavernas. Porque basicamente é um alertinha que tem no teu cérebro de perigo, de tipo, olha, pode vir uma onça te comer, então fique alerta. O barulho, um barulho no mato, pode ser uma onça para me atacar, sabe? Então, graças a isso, a gente sobreviveu à era das cavernas. Você pode achar que eu tô falando uma grande besteira aqui, mas eu tô tentando traduzir, deixar de maneira bem simples o que é a ansiedade. Então, todo ser humano tem esse sentido de alerta ligado. Só que quando isso está disfuncional, isso atrapalha a sua vida. E aí é quando você tem um transtorno de ansiedade. O que é estar disfuncional? É você não conseguir dormir porque você está pensando em cenários na sua cabeça do que pode acontecer. E tá, beleza, Monique, eu posso muito bem ter um problema, estar passando por um problema e esse problema me tirar o sono. Super normal. É normal o ser humano passar por problemas, ter preocupações, e as preocupações tirarem o nosso sono. Vou dar um exemplo muito bobo que aconteceu essa noite, de ontem para hoje. Eu tinha um exame de sangue para fazer hoje, e eu tentei fazer esse exame de sangue na semana passada. Só que o médico deu uma rasurada na data, e o laboratório não deixou fazer o exame por conta dessa rasurada, porque disse que o plano de saúde não ia cobrir. Ok. Eu solicitei ao médico um outro pedido de exame, o médico me deu na sexta-feira, e aí eu fui fazer o exame hoje. O fato de ontem eu estar pensando que eu tinha que fazer o exame hoje, já estava me deixando ansiosa, e eu já estava pensando, ai meu Deus, e se eu
de eu pegar o exame e eu ficar olhando praticamente com lupa se não tinha nenhuma rasura, se o médico não tinha rasurado nada. E a minha cabeça tava pensando, ai meu Deus, e se não acontecer? Ai meu Deus, e se o laboratório não deixar fazer exame? Cara, é simples, se o laboratório não deixar fazer o exame, você vai fazer um outro pedido. As pessoas sem ansiedade, as pessoas ditas com muitas aspas, vamos botar assim, normais, elas não vão se preocupar com isso, elas não vão sofrer com isso, elas vão falar assim, ok, se eu não conseguir fazer hoje, eu faço outro dia, eu pego um outro pedido de exame e tá tudo certo. No caso da ansiosa aqui, não. Eu fiquei louca, com a minha cabeça trabalhando a mil, e isso, essa coisa boba, me tira o sono. Então, eu deito na cama, eu não consigo dormir, porque minha cabeça fica pensando em cenários. E se eu chegar amanhã no laboratório e o médico não deixarem eu fazer o exame? E aí eu vou ter que ir no médico pedir de novo, que não sei o que, blá, 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 blá. Sabe, a cabeça fica montando cenários. Ah, mas e se isso? Ah, mas e se aquilo? Tem situações que às vezes eu monto os 5 cenários. E já aconteceu, e eu te digo que na maioria das vezes eu já montei 5 cenários diferentes, achei que eu tinha esgotado todas as possibilidades de cenário, e quando chegou na hora aconteceu um sexto cenário completamente diferente que nem passou pela minha cabeça. E que foi positivo pra mim, e eu achando. E normalmente os cenários que a gente monta são completamente desfavoráveis pra gente. Isso é horrível e isso deixa a gente ansiosa. A respiração fica alterada, a gente fica agoniado. Assim, uma coisa de louco, de louco. Assim, eu sei que aquilo me faz mal, eu quero parar aquilo e eu não consigo parar, sabe? Porque tudo na mente. A mente fica trabalhando, 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 trabalhando. E aí, por isso, assim, a ansiedade, conjecturar cenários negativos, tudo isso, em casos extremos, você pode sim chegar à depressão, você pode ter depressão. E aí, enfim, são doenças, tanto a ansiedade quanto a depressão, que levam a pessoa ao suicídio, levam a pessoa a querer acabar com a própria vida. E por que acontece isso? O que acontece com uma pessoa que tenta suicídio? Por mais que se diga, por mais que tenha gente que diga, quem quer se matar, se mata e não avisa. Mentira, avisa. Dá N alertas. As pessoas ao redor que não querem ouvir, não querem enxergar que aquilo está acontecendo. A pessoa que quer se matar, ela não quer chamar atenção, por mais que também pensem isso, que a pessoa quer chamar atenção, ela não quer. Tudo que ela quer é acabar com aquela dor dela, com aquele problema, com aquela angústia que ela tá sentindo. E assim, chega no extremo dela e fala assim, cara, a única forma de acabar com isso aqui é acabando com a minha vida. E pronto, acabou o problema. Em tese, sim. Em tese, sim. Você se mata e acabou o problema. Você não tem mais aquela angústia com você. Então é isso que passa na cabeça do depressivo, da pessoa que tá com problema, do ansioso, da pessoa que quer acabar com aquilo. Eu sempre falei a minha vida inteira, e quando eu digo pra vocês que a minha vida inteira fez sentido, quando eu recebi o diagnóstico de transtorno de ansiedade, eu falei assim, cara, isso tudo fez sentido, porque eu desde criança, eu falava que eu queria ter um botão aqui atrás da minha cabeça, na minha nuca, em que eu deitasse na cama e eu pudesse apertá-lo, desligar a minha mente para eu poder dormir. Porque a minha mente é insana. Isso desde criança, desde que, sei lá, 6 anos de idade, 5 anos de idade. A minha memória é mais antiga de criança, sabe? Eu já falava isso, que eu queria um botão para poder desligar e conseguir dormir. Imagina isso numa criança, é muito louco. Só que naquela época, quando se falava de transtorno de ansiedade, eu tô com 34 anos, nasci em 85, não tenho problema algum em revelar minha idade, inclusive aqui, cabelos brancos aparecendo. Então, assim, não tem problema nenhum em revelar minha idade. Na década de 90, em que eu ali tinha, sei lá, em 1990 eu tinha 5 anos, não se falava disso, não se falava de transtorno de ansiedade, depressão era muito pouco falado, e começou a ser falado um pouco ali no meados da década de 90, por ali, começaram a falar de depressão. E transtorno de ansiedade é coisa recente que se está falando, apesar de sempre ter existido transtorno de ansiedade generalizada, que é esse o nome do meu transtorno de ansiedade. Existem outros transtornos de ansiedade, que eu não sou expert nisso, mas o meu é o generalizada.
Enfim, então minha vida toda fez sentido e a gente só quer acabar com isso. Eu quero desligar minha mente, é isso que eu quero. Eu quero poder relaxar, sabe? O ansioso, ele não relaxa, ele tá em alerta o tempo inteiro. Sabe aquela coisa, aquele esquilinho lá Eu pareço o esquilinho É esquilo? Deu a louca no Chapeuzinho? Então, é isso. Eu sou aqui. Parece que eu tomei cafeína sempre, sabe? Eu tô sempre cafeinada. Assim, porque, e aí, tem todo um trabalho que eu vou falar pra vocês no outro vídeo, como lidar com ansiedade. Mas é muito louco isso. A gente só quer acabar com o problema. E, sim, não julguem quem tá com depressão. Não julguem quem tem transtorno de ansiedade. Enfim, como é que você descobre? Se você tem algum dos sintomas, por exemplo, eu desde criança sacudia a perna. Sacudir perna é o sintoma mais clássico e mais comum de ansiedade. É óbvio que se você está sacudindo perna, só isso não caracteriza que você tem ansiedade. Para você, existe, acho que é uma lista de 10 ou 11 sintomas, e você tem que ter no mínimo 3 para poder ser caracterizado ansioso. Eu tô falando isso, gente, não fui eu que... Isso não saiu da minha cabeça não, tá? Isso foi psicólogo que falou pra mim. Inclusive, quando eu fui diagnosticada, foi assim que ele me diagnosticou. Ele tinha um questionário, eu cheguei lá por uma outra questão, comecei a falar com ele, e aí ele começou a me fazer umas perguntas específicas, e eu fui respondendo as perguntas, e assim, mais ou menos na terceira, na quarta, ele falou, tu tem transtorno de ansiedade generalizada. Oi? Como assim? O que é isso? Como? Onde vive? O que come? Sexta no Globo Repórter. E aí foi quando ele me explicou tudo, enfim. E ele me solicitou um exame para poder, sim, saber. Ele já sabia que eu tinha transtorno de ansiedade generalizada. Ele queria saber como o meu cérebro funcionava. Porque, enfim, cada ansioso age de uma forma. Por mais que a mente não pare de trabalhar nunca e isso seja comum do ansioso, a gente queira desligar a nossa mente, assim, o que ele fez? Enfim, ele me solicitou um exame. É um eletroencefalograma, em que... Eletroencefalograma é um exame em que eles colocam os eletrodos na cabeça, tipo, assim, guardado as devidas proporções, tipo aquele do eletrocardiograma, só que menorzinho. Aí ele coloca um gelzinho na sua cabeça, eles colocam um gelzinho na sua cabeça em pontos específicos, cola o eletrodo, é um treco de louco, assim, você fica parecendo que tá numa Matrix, cheio de fio, e carga o cabelo todo, um horror depois pra tirar aquilo, mas enfim, eu fiz esse exame, e aí nesse exame ele vê a atividade do seu cérebro, mas ele vê a atividade do seu cérebro ali, você deitadinho, fazendo o exame, depois ele te dá um texto pra você ler, e aí você lê aquele texto. Durante a leitura, aí ele vê como é que o teu cérebro está funcionando, se você está atento à leitura, se você não está. Porque uma coisa muito comum do ansioso é perder o foco. Veja bem, gente, tem TDA, DDA, tem N aí déficits de atenção, TDAH, enfim, é uma coisa. Também prejudica a atenção da pessoa, o foco da pessoa, mas o ansioso também tem uma questão com o foco. E aí, ele vê se você está concentrado ali, se você está lendo o texto, se a sua cabeça está voando. E eles sabem quando você está concentrado e quando você não está. Aí tem umas coisas assim de tira o teu foco, aí interrompe tua leitura e manda você fazer outra coisa no meio da leitura. E aí você faz outra coisa, para ver como é que teu cérebro se comporta. Enfim, esse exame mostrou o seguinte, que eu tenho uma dificuldade de desfocar. Vamos lá. Qual é o meu problema com o foco? Eu tô com um problema, eu não consigo desfocar do problema, do que eu tenho que fazer, ou de uma tarefa, e em prol da outra. Eu não consigo decidir qual a tarefa é prioritária. Um exemplo. Se eu tenho uma viagem na semana que vem e essa viagem está me preocupando por algum motivo, seja medo de avião, seja que eu vou fazer alguma coisa muito importante lá, ou porque eu estou muito feliz que eu vou conhecer um lugar novo, enfim, qualquer motivo aquela viagem está me deixando ansiosa. O que acontece? Enquanto não chegar semana que vem, eu não consigo, é como se congelasse minha vida. Eu não conseguisse fazer absolutamente mais nada até eu ir para a viagem. Isso é com qualquer coisa que eu consiga, que esteja me deixando ansiosa, me preocupando, enfim. Então, é assim que funciona a minha humilde cabecinha de ansiosa. Muito louco, né? Pois é, eu também acho. Imagina conviver comigo. Imagina conviver com essa cabeça aqui.
Não uma pessoa do meu lado, mas eu conviver comigo mesmo. Ai, Jesus. Só muito tratamento mesmo. Muita terapia na veia. Enfim, então, é assim que funciona a minha cabeça, a minha vida. Então, se você tá aí do outro lado, você tem uma questão assim, se você sacode perna, se você não consegue dormir porque a sua cabeça não para, mesmo que seja uma questão momentânea, que antes você não era assim e agora você está, procura ajuda, porque você está precisando de ajuda, fato. Se você não consegue dormir porque a sua cabeça não deixa você dormir, que você está pensando muito, que você está com muita preocupação, muita coisa na sua cabeça, procura ajuda. Um detalhe importante para falar, quando eu fiz esse exame, eu tive que responder um questionário com N perguntas, eu não vou lembrar agora quantas, que perguntava de sintomas, do tipo, você tem isso, você tem aquilo outro. E aí eu fui respondendo. Eu digo pra vocês que só tinha uma pergunta que não era positiva, que é dor de cabeça. Eu raramente tenho dor de cabeça, e quando eu tenho, você pode ter certeza. Ou é a minha sinusite que tá atacada, ou é gripe. Do contrário, graças a Deus, eu não tenho dor de cabeça. Mas o restante, todas as outras perguntas eram positivas. Eu tenho bruxismo, que é disfunção da ATM, em que eu mordo, fico rangendo os dentes assim, quando eu tô tensionada. Isso aqui eu vivo à base de relaxante muscular. Então, para poder soltar isso aqui, eu não ter dor, porque dói muito, 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 muito. Eu prendo durante o dia. Ah, Monique, à noite usa a placa. Não, é durante o dia. Eu tensiono isso aqui, eu aperto isso aqui durante o dia. O meu maxilar, né? Os dentes, e aí esse lado, eu só tenho dor desse lado, do esquerdo não, só do direito. Então, assim, tem N sintomas, N coisas que caracterizam ansiedade. Procura ajuda. Se você que está vendo esse vídeo do outro lado, você tem algum amigo que você está vendo essa pessoa, alguns comportamentos que não eram normais dele anteriormente, ofereça ajuda, conversa, fala assim, cara, eu acho que você pode ter transtorno de ansiedade. Procura um médico. Se você está do outro lado, você tá triste, melancólico, e mais do que tristeza, que todo mundo acha que depressão é tristeza profunda, que a pessoa fica deitada na cama, que a pessoa fica chorando o dia inteiro, que a pessoa não faz nada. Sim, isso também é um dos sintomas de depressão. Mas a depressão não é só isso. A depressão é um vazio. Muitas das vezes a pessoa, o depressivo funcional, é aquele que vai pro trabalho, aquele que sai de casa, que toma banho e tal, mas ele tá vivendo uma depressão. Ele tá ali com um sentimento dentro dele que ele não tá sabendo lidar. Principalmente a falta de sentido para a vida. Muitos depressivos relatam isso, que é como se a vida tivesse perdido sentido, ou como se tivesse um vazio que ele quer preencher e ele não consegue preencher. Então, eu peço a vocês que, se você do outro lado tá aí passando por uma situação dessas, ou se você conhece alguém que está nesse momento, ofereça ajuda ou você procure ajuda, ok? Não é frescura depressão. Transtorno de ansiedade também não é frescura. Você precisa de ajuda, você precisa de tratamento. E tem tratamento. E você vai aprender a conviver com isso, assim como eu estou aprendendo a conviver com o meu transtorno de ansiedade e controlá-lo. A depressão, você também sai da crise e você volta a ter uma vida normal. A tua vida volta a ter sentido, você volta a enxergar as coisas de maneira positiva. Adolescentes, por favor, se vocês estão vendo esse vídeo, se vocês são adolescentes, não deixe ninguém dizer o que vocês estão sentindo é frescura, porque não é frescura. Não é falta de Deus. Não é falta de objetivo na vida, porque eu conheço gente que tem objetivo, que tem metas, que tem muita coisa, que tem depressão. Não é falta de dinheiro. Tem gente com dinheiro com depressão. A gente viu aí recentemente o caso do Whindersson Nunes. Então, peça ajuda. E não deixe ninguém falar que é frescura. Fala com seu pai, fala com sua mãe, abre o que está acontecendo, fala na sua escola, procura o orientador da sua escola, abre, se você não tem abertura em casa, fala na escola, ok? Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que eu tenha ajudado vocês. E qualquer coisa, se vocês precisarem, liguem para o Centro de Valorização à Vida, 188. Procure ajuda. Lá tem gente preparada para te ouvir se você estiver angustiado, se você quiser conversar com alguém, você não confia em ninguém. Conversa, que lá é anônimo. Ninguém vai perguntar
onde você mora, o seu nome vai te denunciar. Procura ajuda de profissional, procura ajuda de amigos, de pessoas mais velhas, mas procure ajuda. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se eu puder te ajudar alguma coisa, alguma dúvida que você tenha, e eu souber responder, eu vou ter o maior prazer em te ajudar e responder. Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima, pessoal!